Você certamente já ouviu falar ou até mesmo já participou da chamada brincadeira do copo. Antes de mais nada, gostaria de dizer que não existe nenhuma brincadeira nisso. Muito pelo contrário, é uma invocação aos espíritos que pode te causar sérios e gravíssimos problemas espirituais. Bom, o vídeo de hoje é sobre essa tal brincadeira do copo. É um assunto que merece a sua atenção, de modo muito particular. Você que quer participar, pensa em participar dessa tal brincadeira, e para você também que é pai, mãe ou responsável de algum jovem, de algum adolescente, porque são eles que normalmente são levados a participarem desta tal brincadeira. Antes de iniciarmos esse vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir a sua gentileza para se inscrever neste canal. Aqui nós falamos de espiritualidade, de religiosidade, de assuntos espirituais. Se você se interessa por esses temas, se inscreva aqui, pois não lhe custa absolutamente nada e é muito importante para nós. Eu gostaria de dizer para vocês que quando eu era ainda adolescente, eu era coroinha da Igreja Católica. E eu me lembro de uma oportunidade em que numa sexta-feira, alguns jovens que estudavam no período noturno não foram para a escola. E entre outras atividades que esses jovens fizeram ao enforcar a aula, como assim é chamado, eles foram para uma casa abandonada, e nessa casa abandonada eles fizeram o tal jogo do copo. Começaram a invocar os espíritos. E durante aquela atividade, aquela invocação toda, um desses jovens começou a ter sensações estranhas e recebeu, como se diz popularmente, recebeu uma entidade. Entretanto, esta entidade era tão perniciosa, tão perigosa, que essa entidade manteve sob o seu domínio essa pessoa, esse jovem, durante muito tempo. E este jovem manifestava algumas forças sobrenaturais. Para vocês terem uma ideia, este jovem pegava bancos, assim, esses bancos de concreto com a maior facilidade e arremessava. Os outros jovens, desesperados, sem saber o que fazer, procuraram uma igreja ali que tinha perto. Já era tarde da noite. Ao lado da igreja tinha um mosteiro onde ficavam alguns monges. Eles então insistiram para que os monges os atendessem. E os monges foram lá ao encontro desses jovens. Chegando lá, um padre tentou de todas as formas, fez as rezas, tudo que podia, e não conseguia tirar o espírito do corpo daquele jovem que estava possuído. Tentou com outro padre, fizeram uma série de rezas, levaram este jovem para a nave central da igreja, e lá também aconteceu desse jovem manifestar e quebrar tudo que ele via pela frente dentro da igreja. Bom, em resumo, os padres tentaram de todas as formas, não conseguiam tirar o espírito do corpo deste jovem, e aí depois de muita reza, depois de muitas tentativas, depois do jovem quebrar vários vidros, assim, só de olhar ele quebrava os vidros da igreja. Foi um negócio assim que chamou a atenção da comunidade lá da paroquial da época. Foi um negócio bastante frustrante para todos, assustador também. O pessoal se assustou muito com isso, Bom, o que é que eu quero dizer com toda essa história? Que nesses jogos, que às vezes a gente entende como jogo, fala, é uma brincadeira, não tem nada demais, tal. Na verdade, nós estamos, por meio desses jogos, acabando por invocar espíritos da mais baixa vibração. Nas reuniões mediúnicas sérias, no local apropriado, com pessoas esclarecidas, estudadas para tal atividade, os espíritos protetores da casa, do ambiente, fazem uma barreira energética, evitando que espíritos tacanhos, espíritos atrasados venham para fazer esse tipo de arruaça, esse tipo de coisa. Então não se pode, em hipótese alguma, praticar essa invocação, principalmente por quem não conhece e ou em locais que não são apropriados, É muito cuidadoso, deve ser um trabalho como esse, e as pessoas precisam entender que isso não é uma brincadeira, que isso não é
um jogo pura e simplesmente, e só pessoas apropriadas devem, vamos dizer assim, se utilizar de reuniões mediúnicas ou evocativas, visando sempre o bem maior, né? Obter uma informação, receber um consolo de uma entidade espiritual, enfim, uma orientação, o que quer que seja, e não simplesmente por brincadeira ou algo do tipo. Até porque os espíritos sérios, os espíritos realmente que trabalham na companhia de Jesus, não vão se prestar a participar de reuniões assim que não são sérias, né? Reuniões que ficam só por intuito de curiosidade ou de brincadeiras. Obviamente que quem vai nessas reuniões são entidades muito baixas, entidades perigosas, entidades vingativas, violentas, que vão aproveitar o momento ali para fazer novas vítimas, para se apossar de outras pessoas e de outras situações. Então, se você é jovem, adolescente, não faça isso em hipótese alguma. E você que é pai responsável de adolescente e de jovem, muito atenção caso o seu filho tenha tido comportamentos assim ou indícios de que faria participar, né, ou queria participar de reuniões como essas. Não permita, não deixe, tá bom? E se persistirem, procure uma casa espírita para que possa orientar este jovem, para que possa orientar essa pessoa, a fim de evitar, né, o que nós chamamos de possessão, né, que é a obsessão em estágio mais avançado. Então, numa reunião como essa, sem qualquer preparo, numa brincadeira como essa, pode sim um espírito se apossar da pessoa e ficar com ela, levando ela para o buraco, utilizando o termo assim popular, o termo claro, levar para o buraco. A vida começa a não dar certo, as coisas começam a se atrapalhar, dá tudo errado na vida da pessoa, a pessoa pode se adoecer, tudo isso pela influência de um espírito que no momento de brincadeira acabou se apossando ali da pessoa, porque volta a dizer, não é uma brincadeira, né? Por mais que a pessoa leva como uma brincadeira, mas os espíritos que se propõem a fazer esse tipo de coisa não são espíritos para brincadeira. Aliás, nenhum é, mas neste caso menos ainda. Então eles vão realmente para se vingar, para aprisionar e para fazer todo o mal que eles puderem fazer pela pessoa. Então corra desse tipo de exposição, desse tipo de situação, de brincadeira. Como eu disse, não tem nada de brincadeira. Cuidado, porque o assunto é muito sério. Eu peço para você que conhece algum adolescente, algum jovem, alguma pessoa que quer ou já participou de atividades como essa, que encaminhe este vídeo, porque o assunto é muito sério. De repente as coisas estão acontecendo e a gente nem sabe, mas foi oriundo de uma brincadeira que fizemos espiritualmente falando, e essa brincadeira está trazendo até hoje consequências nefastas para a vida de alguma pessoa. Obrigado a você pela audiência, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.